E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é o MMC entre dois números quando um é múltiplo do outro? E para responder a esta pergunta, nós vamos calcular três exemplos de MMC. E nesses três casos, um dos números é múltiplo do outro. E ao responder a esta pergunta, nós estaremos contemplando uma das habilidades da BNCC do sexto ano do ensino fundamental, que está relacionada à resolução de problemas que envolvem as ideias de múltiplo e também de divisor. Mas antes de fazermos esses cálculos, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no canal, porque é assim que você fica por dentro de todos os vídeos postados aqui diariamente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Nós vamos começar calculando o MMC entre os números 2 e 6, lembrando que 6 é múltiplo de 2. E para calcular este MMC, nós vamos utilizar este procedimento, no qual nós decompomos os dois números simultaneamente. E nós sabemos que nós também podemos calcular o MMC de uma outra forma, quando nós decompomos cada um dos dois números de forma separada. E se você quiser mais informações sobre esta outra fórmula de calcular o MMC, eu vou deixar um card aqui com um vídeo no qual eu explico as duas maneiras de calcular o MMC. No entanto, nesse vídeo nós vamos calcular utilizando esta estratégia, na qual nós vamos decompor os números 2 e 6 de forma simultânea. Ou seja, nós escrevemos os dois números, separamos eles por uma vírgula, escrevemos aqui um traço na vertical e nós vamos decompor os dois números simultaneamente. E o menor número primo pelo qual nós podemos dividir tanto o número 2 quanto o número 6 é o próprio número 2. E ao dividir 2 por 2, o nosso quociente é igual a 1, e ao dividir 6 por 2, o nosso quociente é igual a 3. E aqui nós finalizamos a decomposição do número 2, que é primo, e nós precisamos terminar a decomposição do número 6. E como o nosso quociente é igual a 3, esse número só pode ser dividido por ele mesmo. E ao dividir 3 por 3, o nosso quociente será igual a 1. E desse modo nós finalizamos a decomposição em fatores primos desses dois números. E como nós podemos calcular o MMC? O MMC ele é dado pelo produto dos fatores que nós encontramos, ou seja, ele é o produto de 2 e 3. E ao resolver esta multiplicação, o nosso resultado é igual a 6. Isso significa que 6 representa o MMC entre os números 2 e 6. Lembrando que 6 é múltiplo de 2. E agora nós vamos para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos calcular o MMC entre os números 15 e 45. E nós vamos decompor esses dois números de forma simultânea. E o menor número primo pelo qual nós podemos dividir ambos os números é o número 3. E ao dividir 15 por 3, o nosso quociente é igual a 5. E 45 dividido por 3 tem como quociente o número 15. Aqui neste ponto, o número 15 pode ser dividido novamente por 3. No entanto, o número 5 não. Portanto, nós vamos dividir apenas o número 15. E 15 dividido por 3 tem como quociente o número 5. E o 5 nós apenas repetimos aqui embaixo. Aqui nós temos 5 e 5, que podem ser divididos somente pelo próprio número 5. E ao dividir esses dois números por 5, os nossos quocientes são iguais a 1. E assim nós finalizamos a decomposição simultânea desses dois números. E o MMC será dado pelo produto dos fatores encontrados. Ou seja, o MMC é igual a 3 elevado ao quadrado multiplicado por 5, uma vez que o 3 se repetiu aqui duas vezes e o 5 apareceu apenas uma. E aqui nesse ponto nós começamos resolvendo esta potência. E 3 elevado ao quadrado é igual a 9. E 9 vezes 5 tem como resultado o número 45. Isso significa que o MMC entre 15 e 45 é igual a 45. Lembrando que 45 é múltiplo de 15. E agora nós vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Nesse exemplo, nós vamos calcular o MMC entre os números 27 e 81. Portanto, nós vamos decompor esses dois números de forma simultânea. E o menor número primo pelo qual nós podemos dividir esses dois números é o número 3. E ao dividir 27 por 3, o meu quociente é igual a 9. E dividindo 81 por 3, o meu quociente é igual a 27. Isso significa que eu posso novamente dividir ambos os números por 3. E 9 dividido por 3 é igual a 3, e 27 dividido por 3 é igual a 9. Aqui neste ponto nós podemos novamente dividir ambos os números por 3. E 3 dividido por 3 tem como quociente o número 1, e 9 dividido por 3 tem como quociente o número 3. E agora neste ponto nós terminamos a decomposição em fatores primos do número 27 e nós podemos continuar a decomposição em fatores primos do número 81. E aqui, como nós temos o número 3 e ele é primo, ele só pode ser dividido por ele mesmo.
e 3 dividido por 3 tem como quociente o número 1. E desse modo, agora nós podemos nos perguntar: como eu faço mesmo para calcular o MMC entre esses dois números? O MMC ele é dado pelo produto dos fatores que nós encontramos, ou seja, o produto do número 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, ou seja, 3 elevado à quarta potência. E ao elevar 3 à quarta potência, o nosso resultado é igual a 81. E isso significa que o MMC entre 27 e 81 é igual a 81. Lembrando que 81 é múltiplo de 27. E agora nós vamos analisar os 3 exemplos que nós calculamos para chegarmos a uma conclusão e podermos responder a pergunta que foi dada lá no início do vídeo. Nesse vídeo nós calculamos 3 exemplos de MMC. O MMC entre 2 e 6, que é igual a 6. O MMC entre 15 e 45, que é igual a 45. E o MMC entre 27 e 81, que é igual a 81. E lembrando que 6 é múltiplo de 2, 45 é múltiplo de 15 e 81 é múltiplo de 27. E a pergunta que nós vamos responder é: como nós podemos fazer para calcular o MMC de dois números quando um deles é múltiplo do outro? E como vocês podem observar nesses 3 exemplos, quando um dos números é múltiplo do outro, o MMC entre esses dois números será sempre igual ao maior desses números. E nós podemos utilizar essa conclusão para todos os exemplos que nós calcularmos. Porque, por exemplo, os múltiplos naturais do número 2 são 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. E dentre esses múltiplos, o 6 é um deles. E o 6 é múltiplo dele mesmo. Portanto, ele será múltiplo tanto dele mesmo como do 2. E nesse caso será o menor múltiplo comum entre esses dois números. E é isso que nos permite chegarmos à seguinte conclusão: que o MMC entre dois números quando um deles é múltiplo do outro é sempre igual ao maior desses números. E como vocês podem observar aqui, o MMC entre 2 e 6 é igual a 6, o MMC entre 15 e 45 é igual a 45 e o MMC entre 27 e 81 é igual a 81. Ou seja, o MMC sempre foi igual ao maior desses números. Isso porque a relação que nós tínhamos entre esses números era que o maior deles era múltiplo do menor. E é por isso que nós podemos chegar a esta conclusão. E você compreendeu o que foi apresentado nesse vídeo? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Será que sempre você precisa calcular de fato o MMC entre dois números quando um deles é múltiplo do outro? Ou você pode utilizar essa conclusão e já responder diretamente? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos postados aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.